Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Saiba que é um prazer receber você aqui nesse canal, estar com você e compartilhar a palavra de Deus, nos alimentarmos juntos. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Se não é inscrito, se você tem gostado dos conteúdos, se inscreva, dá uma pausa aí no vídeo, vá até o canal e se inscreva no canal para que você receba todos os dias as devocionais que compartilhamos aqui. Curta também, se você gostar, e compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas. Estamos hoje no 34º dia do nosso propósito e estamos falando sobre os pecados de entrega, de rendição. O que Deus espera de cada um cristão, que ele entregue a sua vida totalmente a Ele. É o que Paulo diz em Gálatas: vivo não mais eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Então a única forma de experimentarmos a vida de Jesus nas nossas vidas é renunciando ao nosso eu, às nossas vontades e ao nosso desejo, sujeitando essa velha natureza a essa nova natureza. Ou seja, essa velha natureza, ela precisa morrer, porque essa velha natureza ela está plenamente, completamente contaminada pelo pecado. Então, Deus, em Cristo Jesus, tem uma vida nova para nos dar. Essa vida espiritual, essa vida guiada pelo Espírito, conforme nós lemos ontem em Gálatas capítulo 5:16, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Lembrando que concupiscências são desejos ilícitos. Ilícitos por quê? Porque eles são contrários à vontade de Deus. Não é algo que Deus quer que você pratique. Então, quando renunciamos ao nosso eu, nós estamos sujeitando a nossa vida à vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável, conforme também diz Paulo em Romanos 12:2. Então, para experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos morrer para a nossa velha natureza, renunciar, crucificar, que é o que Jesus disse em Mateus, também foi lido ontem: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir perseverante é a receita para vivermos a plenitude de Deus. E nós, como cristãos, nós precisamos, não somente devemos desejar essa plenitude de Deus, mas é uma necessidade vital para nós. Nós precisamos, porque se nós não experimentarmos da graça, da presença, da glória de Deus, se nós não sentirmos realmente dentro do nosso ser a presença de Deus e a influência dele na nossa vida, nós certamente vamos desanimar. Nós vamos questionar se vale a pena continuar seguindo a Cristo ou não, porque essa vida cristã, conforme já foi dito, é uma vida progressiva. Nós precisamos crescer, é vital crescer. Não há como imaginar uma vida cristã saudável sem crescimento. Então, se você está acomodado, tranquilo, confortável no nível espiritual que você está, é hora de se mexer, é hora de se levantar e começar a reagir. Na tua força? Claro que não. Na força do Senhor, na força do Espírito de Deus, porque Ele quer governar a sua vida. Dois textos bíblicos aqui para a nossa leitura de hoje. João 12:24, está escrito assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Esse é um princípio da vida espiritual. Provérbios 17:3, o crisol é para a prata e o forno para o ouro,
mas o Senhor prova o coração. Então, duas referências aqui. A primeira, de João 12, 24, dizendo que o grão de trigo precisa morrer para que dê muito fruto. Ou seja, qualquer semente, qualquer grão, ele precisa morrer para dar fruto. E isso que Jesus fez. Morreu por nós para que nós fôssemos esse fruto da sua morte. Então, ele compartilhou a sua vida a nós pela sua morte. Outra coisa é o Provérbios 17,3, dizendo sobre o crisol, né, que é um elemento químico, né, para purificar a prata. E também o forno, ou seja, o fogo, para o ouro. Ali se derrete e ali faz a purificação. Mas o Senhor, ele prova o coração. Então, se o crisol, ele purifica a prata, se o fogo purifica o ouro, é o Senhor que purifica as nossas vidas, o nosso coração, o nosso ser. Somente se estivermos cheios de Deus, poderemos ser de fato purificados. Então é uma troca, né? Nós abrimos mão das coisas que nos afastam de Deus, Deus vem e começa a preencher aqueles lugares da sua presença, do seu Espírito, da sua unção, da sua graça, ele derrama sobre nós. O autor diz assim no livro: essas passagens descrevem o princípio vital do quebrantamento espiritual. Quando a casca da semente é quebrada, a vida dentro dela pode produzir mais sementes. Porém, se a casca nunca for quebrada, a vida dentro dela nunca vai sair, não vai brotar. Esse princípio pode ser verificado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Embora sem pecado, ele estava pronto para ser quebrado, para que a vida eterna de Deus pudesse fluir para todos. Muitos crentes resistem firmemente ao método de quebrantamento da sua velha vida. Ou seja, Deus tem um método para quebrantar a vida de um ser humano que se rende a ele. Tá? A casca na vida dos crentes é representada pelas coisas que pertencem à velha natureza ou ao eu, ou seja, os sutis pensamentos e atitudes que procedem da nossa natureza pecaminosa e da força humana. É o texto de Paulo que diz que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deus, através de Cristo, pela habitação do Espírito Santo, ele é capaz de quebrantar qualquer ser humano, qualquer homem, para que ele flua, para que a vida dele flua através dessa pessoa. Embora a perfeita vida de Cristo habite em você, você acredita que a perfeita vida de Cristo já está em você? A vida abundante que ele veio trazer, ela já está dentro de você? Comenta aí. Você acredita ou não acredita que ela já está aí dentro de você? Tá? Embora a vida perfeita de Cristo habite em você, a velha caixa ou a casca de pensamentos carnais vai obstruir grandemente o fluir de Deus na sua vida. Afinal, nós ainda estamos num corpo corrompido, vivendo num mundo corrompido. Um outro exemplo que podemos trazer aqui é de um ovo. Esse ovo, enquanto ele está sendo chocado, ele está gerando uma vida. E para que essa vida ela aconteça, a casca precisa ser quebrada. Se aquela casca não quebrar, aquela vida que está sendo produzida ali dentro do ovo, ela morre. Quando chega o tempo de nascer, se aquele ovo não é quebrado, ele morre. Então, somente vem para fora aquele novo ser quando a casca é rompida. E o Espírito Santo, ele também está dentro de nós, como aquele pintinho, dando bicadas ali para quebrantar a nossa casca, e nós às vezes resistimos, endurecemos, e a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a recomendação de Deus. Quanto mais nós resistimos, mais difícil fica depois para haver em nós um quebrantamento. Não para Deus quebrantar a nós, porque não há nada impossível para Deus, mas para nós nos quebrantarmos diante dele, se torna mais difícil. É como um vírus.
Um outro exemplo que podemos trazer aqui é um vírus, ou uma bactéria. Então, quando alguém está contaminado por um vírus ou uma bactéria, ele vai tomar vou colocar a bactéria, né? Vai tomar antibiótico para combater aquela bactéria. Mas se ele não tomar o antibiótico correto, que vai eliminar aquela bactéria ela vai se tornando mais resistente, ela se torna uma superbactéria. Você já ouviu falar nisso? E então é preciso aplicar o medicamento correto, o antibiótico correto, para que aquela bactéria ela seja eliminada e não tenha chance de resistir. Se nós resistimos à palavra de Deus, não que a palavra de Deus seja um medicamento ou antibiótico errado, ele é o certo, mas nós nos tornamos resistentes como aquela bactéria que foi atacada por um antibiótico errado. E nós vamos nos tornando mais resistentes à palavra. Já viu aquela pessoa que é um frequentador de igreja? É mais fácil um drogado, um presidiário, uma prostituta se render aos pés de Cristo do que aquela pessoa que é um frequentador, que gosta da igreja, que já ouviu a palavra de Deus trocentas vezes. Por quê? Porque ele endurece o coração. Ele ouve, mas não se quebranta. Então é essa questão que o autor aborda aqui. Então, como é que Deus quebra padrões velhos para liberar a sua vida em nós? Ou seja, existem padrões de comportamento nosso que trazemos desde a nossa infância, que são comportamentos adquiridos nesse mundo corrompido, cujo príncipe é Satanás e cujo sistema nos leva a pecar cada vez mais. Então, esse padrão está tão entranhado em nós que somente pelo poder do Espírito Santo ele pode ser retirado. E como é que Deus faz isso? Como é que Deus quebra esses padrões para liberar a sua vida em nós? Então, o primeiro método principal, tá? O mais imediato, é o método de convicção e revelação do Espírito Santo através das Escrituras. Pela palavra e pelo Espírito Santo, Deus abre os nossos olhos para as maneiras sutis em que o eu ainda se agarra ao nosso ser. Então, pela palavra, pela revelação, pela iluminação do Espírito Santo, nós adquirimos entendimento, conhecimento, e nós podemos observar ou ver em nós aquelas práticas que ainda são práticas do velho eu, que muito sutilmente ainda insistem em permanecer em nós. Então você vai conhecer muitos crentes que são fofoqueiros. Conhece ou não conhece? Comenta aí. Essas pessoas, elas já receberam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer gerar a vida de Cristo em nós. Mas ela não entende que falar dos outros é um pecado do velho eu, da velha natureza, e ele não abandona. Por quê? Porque falar dos outros dá algum prazer a ele. Lembra que eu falei que existe essa relação de ato, né, de prática e recompensa? Então o pecador ele tem a sua recompensa naquilo que ele pratica, somente pela palavra, somente quando a palavra de Deus muda a nossa mente, o nosso conceito moral, que nós entendemos que fofoca é um pecado muito grave, que mentira é um pecado muito grave. Você conhece crente mentiroso? Tem muitos. Por quê? Porque Deus não conseguiu mudar ele? Não, porque ele resiste à ação do Espírito Santo, ao governo do Espírito Santo para mudar aquilo na vida dele. E assim muitas outras práticas. Você vê cristãos que dão golpe nos outros e parece que não dói a consciência dele. Simplesmente eles não estão permitindo que Deus transforme. Eles não estão fazendo morrer essa velha natureza. Por isso, às vezes, eles se tornam pedra de tropeço, escândalo para algumas pessoas. Hebreus 4:12. O autor cita aqui, deixa eu pegar a Bíblia. Vamos fazer essa leitura? Você pode dar um pause aí, ou procurar junto comigo, Hebreus
4:12. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração dela. Então Deus, ele tem a capacidade ou o poder de entrar, penetrar dentro de nós até a divisão da alma e do espírito e sondar aquilo que está mais profundo dentro de nós. E ele pode mudar. Embora essa convicção possa ser inicialmente dolorosa, ou essa convicção pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai trazer luz para nós. É o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus ela traz luz para nós, para comportamentos que nós temos, e pela compreensão da palavra e pelo desejo nosso de agradar a Deus, esses padrões vão sendo quebrados. O que o autor está dizendo aqui é que esses padrões, sendo quebrados, às vezes vão doer. Porque vai ser difícil você mudar uma prática, um comportamento, até mesmo se aquele comportamento dava algum lucro para você, uma recompensa de prazer ou de qualquer outra coisa, tá? E agora mudar pode ser doloroso. Mas Deus está fazendo isto para libertá-lo, não para condená-lo. Veja que a ação de Deus nunca é para destruir a gente. É para construir ou para reconstruir, segundo a imagem do Filho de Deus. Tá? Deus está fazendo isso para libertá-lo, não para condená-lo. Deus abre seus olhos para que as áreas não crucificadas de pecado e do eu, ele o chama imediatamente a confessar seu pecado e a confiar totalmente o seu viver a Cristo. Seu milagroso poder de ressurreição brotará de seu reconhecido quebrantamento e rendição. Ou seja, há uma obra que Deus vai fazer à medida que você se quebrantar, reconhecer os seus erros e confessar ao Senhor aquelas práticas, aquele eu, é levar a cruz. Tá? Lembra o que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, esse é o processo de Deus na nossa vida. Negar a nós mesmos. Colocar esse velho eu, essa velha natureza na cruz de Cristo e viver a vida que Ele tem para nós. Deus tem também um segundo método. Vamos aqui deixar bem claro. O primeiro método é pela palavra, pela revelação da palavra, pela iluminação da tua mente, pelo conhecimento da vontade de Deus. Esse é o primeiro método. Mas como eu disse, tem pessoas que vão resistir ao Senhor, resistir ao que Ele está querendo fazer. Aí entra o segundo método, é o plano A2 do Deus, porque Deus não tem plano B, é o A2 do Senhor. Segundo método de quebrantamento é através das circunstâncias da vida. Deus, às vezes, permite provações significativas para esgotar toda a sua força humana natural. 2 Coríntios 12:10. Vamos ler 2 Coríntios 12:10, ver o que diz. Segundo Coríntios 12, versículo 10. Eu me alegro também nas fraquezas, nos insultos, no sofrimento, nas perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Estou fazendo a leitura aqui na Nova Tradução Linguagem de hoje. Deixa bem claro, Paulo tinha uma consciência nas ações do Senhor que ele tinha prazer. Sofrimento, nas perseguições, nas injúrias, em todas essas coisas, porque nesses momentos a sua força não era suficiente e ele era revestido da força do Senhor. A mesma coisa acontece naqueles crentes que resistem às vezes ao primeiro método de Deus e agora precisam receber o primeiro método mais a parte 2, que é pelas circunstâncias. Então, é mais fácil, né?
você entender aquilo que a palavra de Deus diz, a gente pode usar como referência também Tomé, né? Quando Jesus apareceu aos discípulos, ele estava lá dizendo o quê? Eu só acredito se eu tocar nas suas mãos e ver lá os furos dos cravos, se eu tocar nos seus pés e também ver isso. Jesus aparece para ele, Tomé, toque aqui, veja se não sou eu, olha aqui os furos dos cravos. E ele, eu creio que ele se arrependeu ali e chorou. Jesus disse o quê? Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, se nós crermos pela palavra, nós não precisamos viver as circunstâncias. Mas vivemos as circunstâncias adversas porque não demos atenção ou não fomos consertados pela primeira opção, que é pela revelação da palavra. Então vem a circunstância. Você pode também ser atacado com grandes tentações que parecem muito mais fortes do que a sua capacidade humana de resistir. Tem pessoas que já passaram por isso, uma tentação tão forte, né? uma indução, uma influência maligna para que ele viesse a cair, mas nessas horas ele é revestido de uma força de Deus. O Espírito de Deus faz o levantar e enfrentar aquela situação. Quando a sua força natural é destruída pelas circunstâncias, tá? Você é forçado a uma dependência mais profunda de Cristo. Não é uma realidade isso que acontece. Enquanto você está lutando com a sua força e não consegue vencer, tem uma hora que você cansa. E você desiste, Senhor, eu não consigo mais lutar com a minha força, me dá a tua força. Aí você vence. Por quê? Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Tá? O próprio Jesus se torna a tua força e justiça. Bom, tal quebrantamento leva a uma total dependência de Cristo, ou seja, vamos lá, recapitular as duas formas que Deus usa para quebrantar o ser humano. Primeira, pela revelação da palavra, pelo entendimento, por ministrações como essa aqui. Se você ouviu, se você entendeu, se você reconheceu seus erros, confessou seus pecados, glória a Deus, você passa de nível. Deus te eleva a outro nível de relacionamento com Ele, mais próximo, mais íntimo. Se você resiste, aí você passa pelo outro método do Senhor de quebrantamento, que são pela circunstância, pela tentação. E essas coisas vêm até você para quê? Para te levar a uma dependência total de Cristo. O que nós estamos falando? Pecados de entrega, de rendição, dependência de Cristo. E eu ensino na igreja que dependência de Cristo é adoração. O homem foi criado para depender do seu Criador. E quando ele não depende, ele se torna, ou ele recebe o mesmo espírito de Satanás, que lá no céu se rebelou contra Deus e disse, eu não preciso de você. Então o homem, quando resiste ao Senhor, ele está dizendo, eu posso viver a minha vida. E será que pode? Né? É a pergunta. O quebrantamento põe fim às maneiras de ser. Quebrantamento põe fim às maneiras de ser do eu, escondidas nas quais você ainda está apoiado na força da sua carne, na sua própria justiça. As nossas justiças são comparadas a trapos de imundícia. Isso é bíblico, está na Bíblia, tá? Tragicamente, muitos crentes resistem a esse quebrantamento que pode libertá-los. Lembrando de novo, Deus quer nos libertar. E o que diz a palavra de Deus? Aqui vamos ver, João 8. Vamos abrir a palavra em João capítulo 8. João 8, versículo 31. Olha o que diz as Escrituras. Então Jesus disse para os que creram nele. Você creu em Cristo? Você continua crendo em Cristo? Jesus é o seu Senhor? Então Jesus está falando para você também e para mim. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Quem é discípulo do Senhor? É aquele que
vai à igreja ou é aquele que obedece aos ensinamentos do Senhor? Segundo a Bíblia, é aquele que obedece aos ensinamentos do Senhor. A pessoa pode estar todos os dias na igreja. Se ele não obedece aos ensinamentos do Senhor, ele não é discípulo do Senhor. É o que a Bíblia diz. Não brigue comigo, brigue com a palavra. Vocês serão de fato meus discípulos. 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vocês vão conhecer a verdade e vocês vão ser libertos de quê? Liberto dessa velha natureza, dessa escravidão do pecado, dessa escravidão da carne. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, Deus, ele quebranta o nosso ser através do entendimento, do conhecimento da palavra. Por isso você deve sempre orar a Deus: Senhor, me dá entendimento da tua palavra, me dá a revelação da tua palavra, ilumina a minha mente para entender os teus princípios, a tua vontade. E não somente isso, me dá um forte desejo de obedecer, me dá essa disposição de obedecer a tua palavra, porque senão você vai precisar passar pelo método do Senhor de quebrantamento pelas circunstâncias, e isso pode não ser agradável para você. Você pode sofrer grandes perdas que você vai se lamentar profundamente, e Deus não quer isso. Então, fiquemos no primeiro método, tá? Frequentemente lutamos contra os métodos de Deus. É a conclusão aqui desse parágrafo que o autor do livro coloca aqui. Provérbios 17, 3. Fizemos essa leitura? É isso aqui, ó. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Deus nos prova. Provérbios 17, 3 nos dá um esclarecimento importante no que tange aos métodos de quebrantamento e purificação de Deus. O refinador de metais preciosos esquenta o objeto até que comece a partir-se. Sob o fogo do refinador, as impurezas são percebidas previamente e começam a aflorar na superfície. O calor faz com que as impurezas fiquem evidentes. Somente ao aflorar na superfície elas podem ser detectadas e totalmente removidas. Sem o calor intenso, as impurezas não teriam sido descobertas e removidas. Deus também nos purifica pelo fogo. Deus também permite que o fogo das provações venham sobre nós para saber se aquilo que temos em nós é ouro, prata ou algum metal precioso, ou se aquilo que temos em nós é madeira, feno, palha. Porque o fogo vai consumir as obras de madeira, feno e palha para que fiquem somente as que forem de ouro, prata ou algum metal precioso. Outra coisa aqui para a gente fechar o vídeo de hoje. Da mesma forma, o Senhor limpa e transforma nossos corações. Deus permite tribulações e tentações para esquentar ou quebrantar nossas vidas. Áreas de pecado e onde o eu ainda dominava, que estavam desapercebidas, tá? Mas que estavam lá o tempo todo, de repente vem à tona sobre a pressão intensa. Não podemos então dizer que estamos mortos para aqueles pecados específicos e crer que Cristo vai substituí-los com a sua própria vida e santidade. Romanos 6,6. Sem quebrantamento nós nunca poderemos ver as maneiras sutis como o eu ainda se agarra ao nosso ser. Romanos 6,6. Vamos lá, vamos ver o que está escrito em Romanos 6,6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Sabemos, você tem consciência de que o seu velho eu morreu com Cristo na cruz, ou você acha que ele ainda está por aí? Nós podemos fazer aqui um exercício bem rápido sobre o que o autor está falando e pontuando aqui. Ele está falando sobre esse eu que passa às vezes desapercebido, escondido e fica ali em nós, nos impedindo de avançar e de crescer no conhecimento e na graça do Senhor.
Estamos no 34º dia. Amém? 34º. Vamos lá. Quanta coisa Deus já te mostrou pela palavra que você achava que não praticava. Dessas ministrações todas aqui, quantas coisas Deus trouxe luz a elas para que você enxergasse. Poxa, eu pensava que estava bem na fita, mas agora eu estou vendo que eu preciso melhorar muito. Isso aconteceu com você? Comenta aí para a gente compartilhar isso aí. Certamente sim, eu, mesmo estando aqui ministrando, Deus ministrou a mim e eu pude enxergar algumas coisas em mim que precisam ser mudadas. Coisas muito sutis que permanecem ou querem permanecer em nós, mas que a palavra de Deus ela pode trazer luz. E se crermos no Senhor, que Ele é poderoso para nos fazer vencer esse pecado, nós podemos renunciar ao nosso eu, nós podemos levar esses pecados à cruz e nós podemos experimentar e viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Volto a dizer aqui, é imprescindível, você não pode se acomodar em continuar levando o nome de cristão sem ter uma convicção muito profunda de que Jesus é real, de que Ele é verdadeiro, de que Ele existe. Conforme aquela palavra de Hebreus, importa que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é presenteador. Deus é presenteador daqueles que o buscam. Por hoje vamos ficar aqui, nós ainda temos algo a dizer dentro desse aspecto, né, de pecados de entrega, porque Deus quer que a gente saia daqui no nosso 40º dia melhores do que entramos no primeiro dia. Certamente você já é melhor, como eu disse. Glorifique a Deus, dê a Ele glória. O diabo vai querer roubar a glória do Senhor, mas não permita. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado pela revelação que o Senhor está trazendo a mim. Obrigado pela revelação, pela iluminação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento que eu estou adquirindo. Obrigado por tudo isso. Lembrando, mais uma vez também, a gente já falou sobre isso, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, à medida de Deus, à medida que Deus está trazendo de revelação, de palavra rema para a sua vida, também haverá uma cobrança. Você não poderá dizer que não sabia. Pastor Luiz Hermínio, ele usa uma frase, não sei se é dele, mas ele diz que é muito interessante, ele chama de a bênção da ignorância. A bênção da ignorância é você não saber sobre algo. Então, tem algumas coisas que talvez para o seu bem físico, para o bem da sua carne, era melhor você não saber. Mas para o bem do espírito, claro que você tem que saber. Então a carne vai sempre resistir à revelação de Deus, porque cada vez que a palavra de Deus é revelada, mais essa carne morre um pouco. Mais esse eu, essa velha natureza morre um pouco. Então nós estamos morrendo aos poucos e a vida de Cristo está sendo revelada em nós. E grandes coisas Deus fará. E a primeira grande coisa que você vai sentir é na sua própria vida. Deus vai te fazer um instrumento de justiça nessa terra, uma ferramenta de milagres, uma arma poderosa para destruir as fortalezas que Satanás tem levantado contra o conhecimento de Deus. Tá? Então, lembrando o texto de Paulo que diz, as armas da nossa milícia são poderosas. Você crê que as armas que Deus já colocou na tua mão são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, esses sofismas que tentam se levantar contra o conhecimento de Deus? Dê um glória aí, porque Deus está te melhorando, Deus está te capacitando, Deus está preparando a noiva para o dia do encontro do Senhor. Vamos orar. Pai querido e amado, graças te damos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela possibilidade, a capacidade de o Senhor revelar essa mesma palavra ao nosso espírito. Obrigado pelo conhecimento adquirido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está nos colocando
num lugar de honra, o mesmo lugar que o Senhor nos deu. E essa honra, Senhor, é a mesma honra que o Senhor teve de servir, de lavar os pés dos seus discípulos. Que possamos, Senhor, ser essas pessoas agora que vão ter a bacia, a toalha na mão, água, a palavra de Deus para lavar as impurezas, os pés daqueles que precisam ser lavados. Pai querido, nós te louvamos por essa revelação, essa palavra rema que o Senhor derramou sobre nós. Abençoa, Senhor, cada um que ouviu, cada um que participou. Cada um, Senhor, que está agora decidido a viver essa vida poderosa no Senhor, essa vida que o Senhor conquistou na cruz para nós. Derrama sobre ele, Senhor, a tua vida, Senhor, porque a tua vida é a mesma que o Senhor disse lá: todo poder me é dado no céu e na terra. Então, se o Senhor está em nós, nós podemos avançar. E sabendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós que somos a igreja do Senhor. Deus, em nome de Jesus, derrama a tua unção, a tua graça, o teu favor sobre nós nessa noite, pois oramos, Senhor, confiadamente. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba do Senhor uma porção de graça, de favor, de óleo do Senhor, que vai derramar sobre a sua cabeça, protegendo a sua mente, o seu coração das setas e dos enganos de Satanás. Viva a vida que Jesus tem para você. Entregue a sua vida para viver a vida de Cristo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Todo mal se aparte da tua casa, da tua vida, da tua família, que no nome de Jesus todo mal seja repreendido. Eu declaro isso no nome de Jesus. Receba na tua vida, receba na tua casa, receba no teu coração. Deus te abençoe. E amanhã nos vemos, se Deus permitir.